Muita coisa para apertar aqui para começar uma aula. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Vamos voltar então. É uma pena, eu mesmo achei que eu ia conseguir terminar todo o conteúdo hoje aqui, mas não. Nós paramos nesse último slide na aula passada. Tá? Então, o que nós fizemos na aula passada? Nós introduzimos então cadeia de Markov, falamos da característica que ela tem, né, de depender somente do estado atual do sistema, tá? Isso vai ser interessante para nós aí no futuro. E aí nós paramos na última aula quando nós estávamos criando a nossa matriz de transição de cadeia de Markov, tá bom? Que é esse P aqui. E nós fizemos então do exemplo do clima na última aula. Então, mostramos, por exemplo, uma característica interessante do seguinte: quando nós estamos falando então dos estados, olha, do clima, se vocês lembrarem, nós temos dois estados possíveis nessa cidade: o tempo seco e o tempo chuvoso, tá? Então, que foi aqui numerado como 0 e 1. Tá? Deste lado nós temos o estado atual, ou seja, nós sabemos o que aconteceu, tá? E aqui, na parte superior aqui da matriz, está simbolizando então o estado futuro, tá? O estado futuro seguinte, tá? T mais 1. Então, nós estávamos identificando como conseguir obter as informações da matriz de transição, ter o P00, P01, P10, P11. Um dado interessante que deste problema aqui do clima mesmo, que ele deu dois dados para nós. Ele falou o seguinte: se o tempo estiver seco, existe 80% de probabilidade do tempo estar seco no dia seguinte, tá? Então nós tivemos este dado aqui. O outro dado, se eu não me engano, que ele falou é o seguinte: que se hoje estiver choveu ou estiver chovendo, existe 60% de probabilidade de amanhã estiver seco também. Então, foram dados esses dois elementos, P00 e P10 da matriz de transição. Tá? Mas como que a gente sabe os demais? Ora, os demais a gente consegue saber como? Através por esse daqui ser também uma matriz 2x2, né? Nós só temos dois estados aqui sendo representados. Por causa disso, a gente consegue facilmente ter este valor aqui de 0,2. Por quê? Porque se hoje é sem chuva, tá? Quais são as duas únicas possibilidades que nós temos para amanhã? Estar chovendo, estar seco ou chovendo. Logo, com toda certeza, 100% de certeza, a gente sabe que se hoje está seco, amanhã ou vai estar seco ou vai estar chovendo, tá? Então, se a gente já sabe que a probabilidade de amanhã estar seco é de 80%, logo de estar chovendo amanhã, sendo que hoje estava seco, tá bom? Com esse critério aqui, tem que dar 100%. Logo, para que aqui a soma dessas probabilidades dê 100%, 20% de probabilidade de estar chovendo. Então, amanhã, se hoje estava seco. Consequentemente, se hoje estava chovendo, e 60% de amanhã estar seco, sobram 40% de probabilidade de amanhã estar chovendo, ok? Então, por isso que a gente conseguiu inferir esses outros dois dados. Tá? Com isso, a gente consegue criar aqui também um grafo. Tá? Esse grafo representado aqui, os nós, são os nossos estados. Tá? E os arcos são então as mudanças, são as transições de um estado para o outro. Tá? Então, por exemplo, transição de eu sair do estado seco para o chuvoso é de 20%. Ó. Está sendo mostrado. E de eu sair do estado chuvoso hoje para seco amanhã,
Tá aqui, 60%. Ah, e de hoje não tá, de hoje está seco e eu permanecer amanhã seco. Está aqui, olha, a nossa transição de 0 para 0 sendo representada aqui por nosso grafo. O grafo ele não é primordial, mas ele acaba facilitando o entendimento do nosso problema. Tá? Agora vamos para o exemplo do estoque, então, que... Cara, o Alexandre não entrou, né? Se alguém tiver o contato dele aí, dá um toque para que começou a aula, tá? Não sei se ele entrou e eu não estou visualizando. Não, ele entrou, não entrou mesmo. Então, beleza. O exemplo do estoque, vamos recordar aqui como que esse exemplo está sendo elaborado, porque a gente vai trabalhar com ele até o final dessa parte aqui de cadeias, tá? Para a gente não crescimento. Então, o do estoque é o seguinte, tem uma câmera que tem, e essa câmera, ela pode ser, ela tem 4 estados possíveis, tá? Porque a nossa variável aleatória aqui de decisão, ela está relacionada ao nosso x aqui. O que é o nosso x? É quanto de câmera, qual o estoque dessa câmera no final de semana, quando acaba o período de vendas daquela semana, quantas câmeras sobraram no nosso estoque, tá bom? E ela tem esses 4 estados porque nós podemos ter no máximo 3 câmeras no nosso estoque. Essa é a política dessa empresa. Alguém pediu aqui para entrar. O Alexandre. Então, tem alguém aqui que eu não... Deve ser eu mesmo. Beleza. Então, só continuando, gente. Essa empresa, então, que está trabalhando com a venda desta câmera, ela aceita o quê? Que só existem 4 estados para esta câmera. Eu tendo 3 no estoque, 2, 1 ou 0. Isso tudo, a variável aleatória x está sendo falada do valor no instante t, tá? Que é o final da semana. Tá? Então, vendemos todos os produtos, chegou sábado à noite, e quantas câmeras eu tenho no estoque? Se eu tiver 3 câmeras, 2 câmeras ou 1 câmera, eu não mexo no meu estoque, eu não vou comprar câmera. Se eu acabo aquele fim de semana com 0 câmeras, eu vou então agora comprar 3 câmeras, tudo bem? Então essa daqui é a política da demanda. E também foi falado para nós que a demanda por essas câmeras, tá? Os clientes compram essas câmeras através dessa distribuição de Poisson com média em 1, tá bom? Então essa daqui é a probabilidade de alguém comprar a câmera. Nossa, ela é regida pela distribuição de Poisson. A gente vai tratar em minutos disso. Logo, queridos, se nós temos 4 estados possíveis do estoque da nossa câmera, ter 3 câmeras no estoque, 2, 1 ou 0 ao final da semana, tá? Isso é no final de semana. Consequentemente, também no próximo final de semana nós temos 4 estados futuros. Então essa é a nossa matriz de transição, tá? E agora nós vamos tentar identificar quais são os elementos da nossa matriz de transição. Ou seja, por exemplo, esse daqui. Se hoje eu tenho 1 câmera no estoque, qual que é a probabilidade de eu ter nenhuma câmera no final da semana que vem? Tá bom? É isso, probabilidade que eu estou interessado em saber. Como que a gente vai saber isso? Através das nossas probabilidades de demanda, que está aqui representado. Tá? Então vamos lá, aqui o slide ele acaba mostrando tudo de uma vez, mas vamos da primeira etapa. Olha, qual que é a probabilidade de eu não vender nenhuma câmera nesta semana? Tá? Ó, a minha demanda aqui for 0 para a semana que vai iniciar. Tá? Se a minha fórmula é regida pela distribuição de Poisson com média 1, ela é regida por esta fórmula aqui. Logo,
Tá? N é a demanda zero do nosso problema. Tá? Logo, a demanda aqui ela é zero do nosso problema. Então, vai ser o quê? 1 elevado a zero vezes e elevado a menos, né, exponencial de menos 1 dividido por zero fatorial. Tá? Como vocês devem bem lembrar, 1 elevado a zero, 1. Tá? Fatorial de zero, 1. Logo, a distribuição aqui, olha, a probabilidade da demanda ser zero naquela semana vai ser elevado a menos 1. Logo, a probabilidade ela é dada por 36,8%. Ou seja, temos 36,8% de naquela semana ninguém comprar esta câmera. Ah, e qual que é a probabilidade da câmera ser vendida, uma câmera ser vendida? Vai ser aquela mesma fórmula que a gente viu. 1 elevado a 1, que dá 1, vezes exponencial de menos 1 dividido por 1 fatorial, que também dá 1. Logo, por isso que a probabilidade de não vender uma câmera e de vender uma câmera é a mesma, tá bom? Tá, e qual que é a probabilidade então? E a gente vai precisar usar esses dados, por isso que nós estamos calculando as demandas aqui, para que a gente possa saber o valor de x, que é a nossa variável aleatória, tudo bem? A nossa, como a gente trabalhava antes, nos problemas anteriores, variável de decisão. Tá? Qual que é a probabilidade de eu vender duas câmeras naquela semana? A probabilidade vai ser, então, tá? Meio vezes exponencial de menos 1, que nós temos então a probabilidade de 18,4%. Tá? Então, essa é a probabilidade da gente vender 0 câmeras, 1 câmera, 2 câmeras. E agora nós temos também a probabilidade da gente vender 3 ou mais câmeras. Como assim, né? Nós temos que considerar que o problema bem nos disse que assim, nós temos no máximo 3 câmeras no estoque, só que as pessoas podem demandar mais do que só 3 câmeras, entende? Nós vamos considerar a demanda mais do que 3 câmeras, tá? Mesmo só tendo 3 câmeras só, a gente tem que considerar qual é a probabilidade de tanto de se vender 3 câmeras, 4, 5, 6 ou infinitas câmeras, porque a gente precisa ter 100% de probabilidade aqui. Logo, qual que é a probabilidade de a gente vender 3 ou mais câmeras? Vai ser 100% de probabilidade menos a probabilidade da gente vender, acho que até a Fabiana deve estar vendo isso, não sei se viu isso ou não com o Alexandre, mas vai ser menos a probabilidade da gente ter a demanda menor ou igual a 2, tudo bem? Isso quer dizer o quê? Então, 100% de probabilidade menos a probabilidade de não vender nenhuma câmera, de vender somente uma câmera e de vender 2 câmeras. Ou seja, o resto da soma disso daqui a menos 1, que dá 8%, é o total, é a nossa probabilidade de ter uma demanda de 3 ou mais câmeras naquela semana. É por isso que o nosso cliente está só deixando 3 câmeras no estoque, tudo bem? Porque só existe 8% de probabilidade disso acontecer. Tá? Dúvidas até aqui? Simplesmente o que nós fizemos até agora é saber qual que é a probabilidade de eu não vender nenhuma câmera nessa semana. De vender uma câmera, de vender 2 ou de vender 3 ou mais, porque 3 ou mais encaixa na mesma probabilidade aqui, tá bom? Legal, isso aqui nós já tínhamos mostrado anteriormente, tá? A nossa variável de decisão, ou seja, o que é xt mais 1? Só para a gente lembrar, tá? Xt mais 1, que é a nossa variável aleatória de decisão aqui, ela é qual estoque no final de semana do fim de semana futuro, tudo bem? O que é xt? É qual é o estoque quando eu tenho... qual que é o estoque atual na minha distribuidora. Só que existem, não sei se vocês lembram, nós temos 2 fórmulas.
uma fórmula para quando a gente tinha um estoque de zero nesse fim de semana. Tá? Deixa eu só responder aqui um professor rapidinho. Eu tenho uma reunião com ele hoje. Então, assim, nós temos a possibilidade de... Eu vou voltar aqui os slides para ficar aqui, ó. Esse aqui me mostra o que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Ó, nesse slide aqui, eu tinha que ter numerado os slides para facilitar, mas enfim, a minha variável aleatória no estado seguinte, tá? No tempo t mais 1, ela vai ser regida por essas duas fórmulas. Só dar permitido. Ela vai ser regida por essas duas fórmulas, como a gente já tinha dito. Ora, se eu acabei com o meu estoque nesse fim de semana que eu estou atual, eu sei disso, eu estou sem nenhuma câmera, o que vai acontecer, que a gente já tinha dito? Eu vou comprar 3 câmeras e na segunda-feira, antes de eu abrir meu comércio, elas estarão lá. Logo, qual que é a possibilidade qual é a quantidade de câmeras que eu vou ter no final de semana no final de semana seguinte? Vai ser as 3 câmeras que eu adquiri menos a minha demanda daquela semana. Tudo bem? Só que não só isso daqui, mas o valor máximo dentre isso e zero. O que está querendo dizer aqui? Quer dizer que se eu acabei a minha semana atual com nenhuma câmera, eu vou adquirir 3 câmeras. Então, assim, eu posso acabar esse meu fim de semana, o próximo fim de semana vai depender da minha demanda daquela semana. E a demanda daquela semana pode ser o que aqui? O meu D0. Logo, o valor, se eu tenho 3 câmeras no estoque, eu não vendi nenhuma, eu vou permanecer com xt mais 1 igual a 3. Tá? Se eu vender uma câmera, eu vou permanecer com 2. Se eu vender 2 câmeras, com 1. Se eu vender 3 câmeras, eu vou acabar o meu fim de semana seguinte com 0 câmeras. Mas eu posso ter a demanda, como a gente já calculou, por 4, por 5, por 6 câmeras. É evidente que a gente não vai vender essas câmeras, porque elas não existem. Por isso que a gente está fazendo que xt mais 1 vai ser o valor máximo entre esta expressão ou 0. Porque se eu tivesse uma demanda por 4 câmeras, eu venderia as 3 únicas e uma pessoa ficaria sem câmera. Só que matematicamente esse valor daria menos 1. Todo mundo concorda? Então, por isso que é o valor máximo entre menos 1 e 0 é 0. Tá? Então é isso. Só que isso, querido, se eu acabei esse fim de semana atual com nenhuma câmera. Só que existe a possibilidade de eu acabar o fim de semana atual com uma câmera, 2 ou 3. Se isso acontece, eu não faço aquisição de um novo produto. Eu não vou fazer aquisição de novos 3 produtos. Então eu vou considerar o estoque atual menos a demanda que eu tiver naquela semana. Isso para saber o valor do meu estoque futuro, também o meu estoque no final de semana seguinte. Acho que vale frisar que se alguém tiver uma dúvida, pode me interromper, tá? No meio da aula aqui. Beleza, então nós temos aqui as probabilidades por demandas da semana e agora nós precisamos saber. Fala. Ó, tá, tudo bem. Aqui, né? Da demanda. Por que ela é maior ou igual a 3? Porque, olha só, eu posso, lá na loja que nós temos no máximo 3 câmeras, não é verdade? No estoque. Então, essa demanda aqui que a gente está tratando é que a demanda, de fato, assim, as pessoas estão comprando as câmeras, tá? Só que, o que acontece? Como eu só tenho 3 câmeras, você concorda que está todo mundo junto, a probabilidade de eu comprar 3 câmeras
ou a probabilidade de comprarem 3 câmeras, ou a probabilidade de quererem comprar 4 câmeras, de quererem comprar 5 câmeras, porque eu só tenho 3 câmeras. Então, o resultado para mim ela vai ser o mesmo, tá bom? Se, se quiserem comprar 3, 4, 5 ou infinitas câmeras. Tá? Então, assim, a probabilidade, olha só, a somatória das probabilidades de demanda, elas têm que ser igual a 1. Tá? Então, olha aqui, 63,8% mais 63,8% mais 18,4% mais 8% dá 100% da demanda, tá bom? Isso é claro que mudaria se o meu estoque fosse maior. Se o meu estoque tivesse 4 câmeras, eu não estaria fazendo isso daqui. Eu estaria fazendo o quê? A probabilidade de se ter a demanda igual a 3 e a probabilidade de se ter uma demanda maior ou igual a 4. Tá bom? Eu dividiria isso daqui. Tá, eu acho que seguindo talvez possa melhorar. Vamos lá. Então, assim, sabemos a demanda, mas nós queremos saber, queridos, a probabilidade, tá? Em relação à variável nossa aleatória, tá? Logo, vamos calcular, então, as variáveis aleatórias, só que agora por pedaço, porque a gente vai precisar calcular por partes mesmo. Vamos lá, ó. A primeira probabilidade que a gente já pode calcular é essa daqui, ó. P03. O que significa essa porção da matriz de transição? Significa que eu tenho no estoque atual, acabou o fim de semana, olha, dessa semana eu tenho 0 no meu estoque. Qual que é a probabilidade de eu ter 3 produtos no final do estoque da semana seguinte? Se eu tenho 0 no meu estoque hoje, ó, sábado à noite, o que a gente vai fazer? Que é a regrinha que já foi falado. Nós vamos adquirir 3 câmeras que vão chegar para segunda-feira antes de abrir o comércio. Tá bom? Então nós temos 3 câmeras. Qual que é a probabilidade de eu ter 3 câmeras no final de semana seguinte? Sendo que acabou de chegar 3 câmeras. A probabilidade disso é de ter uma demanda 0. Se ninguém comprar nenhuma câmera, né, durante a semana, todo mundo concorda que esta é a minha probabilidade? Ou seja, a probabilidade de eu terminei esse fim de semana, terminei essa semana, tá? Com nenhum no estoque e acabar com 3 na semana seguinte é ter uma demanda igual a 0. Logo, P03 é de 36,8%. Qual que é a probabilidade de eu não ter nenhuma... Acabei sem câmeras nesse fim de semana atual. Qual que é a probabilidade de eu ter 2 câmeras só no estoque no outro fim de semana? Da semana seguinte. Para que isso aconteça, quantas câmeras eu tenho que ter vendido? 1 câmera. Tudo bem? Porque como eu tinha 0... Né, fiz o pedido sábado à noite, segunda-feira, antes de abrir meu comércio, chegaram as novas 3 câmeras. Se eu tenho 3 câmeras, qual que é a probabilidade de eu ter uma? É a da gente ter uma demanda igual a 1. Então, a probabilidade nesse caso vai ser de 36,8%. Se eu não tenho nenhuma câmera hoje, estou no fim de semana, acabei, qual que é a probabilidade de eu ter uma única câmera? Probabilidade ela vai ser a mesma probabilidade de eu ter uma demanda igual a 2 câmeras durante aquela semana. Logo, 18,4%. Qual que é a probabilidade, queridos, de que eu acabei este fim de semana com nenhuma câmera em estoque e eu também acabar o próximo fim de semana com nenhuma câmera em estoque? É de eu vender 3 câmeras, as 3 câmeras. Então, se eu for vender as 3 câmeras, a probabilidade não é só de eu vender 3 câmeras, porque vai que foram 4 pessoas procurar a câmera, vai que foram 5 pessoas, 6, 7, 8, infinitas pessoas procurarem câmeras. De 3 maior do que 3, entendeu? A demanda maior do que igual a 3. É isso que nós estamos considerando. Então, a soma de todas essas probabilidades, que dá 8%, tudo bem? Que no caso nós calculamos, como a Fabiana bem perguntou, é a diferença das demais probabilidades, porque senão seria infinito
o cálculo disso daqui, mas chegaríamos em 0,8. Se vocês quiserem, a gente poderia ficar calculando. D igual a 3, D igual a 4, D igual a 5, 6, 7, até infinito. Agora soma todas essas probabilidades, vai dar 8%. Tá bom? Então, beleza, olha só o que nós já obtivemos do nosso gráfico. Nós obtivemos esta linha aqui. Todo mundo concorda comigo? Olha, nós já temos toda esta linha aqui dos valores de probabilidade. Mas e as demais? Como que a gente vai encontrar as demais probabilidades? As demais probabilidades, elas não são regidas por esta fórmula, porque essa fórmula é 3 menos a demanda. As demais fórmulas vão ser regidas pelo quê? Pela uma variável aleatória t menos a demanda. Vamos mostrar isso daqui. Está aqui, olha. Então, vamos começar a calcular, por exemplo, aqui, ó, o nosso primeiro P, que ela está aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar os demais pontos. Foquem nesse ponto aqui. Ó. P11. Ou seja, eu acabei esses fins de semana com uma câmera no estoque e eu quero saber qual é a probabilidade, então, se eu tenho uma câmera no estoque nesse fim de semana, de eu acabar o outro fim de semana com uma câmera no estoque. Gente, só existe uma possibilidade, da gente não vender nenhuma câmera. Ou seja, a demanda por câmera ser zero. Logo, a probabilidade é de 36,8%. Porque se por um acaso eu vendesse a câmera durante essa semana, eu não fiz aquisição de outras 3 câmeras, porque a regra da empresa é que eu só faço aquisição no final de semana. Tudo bem? Vamos lá, vamos calcular agora esta outra probabilidade. Olha, qual que é a probabilidade então agora que eu tenho uma câmera no estoque nesse fim de semana e eu acabar com 0 câmeras na semana seguinte? Esse é interessante, porque o que está acontecendo? Nós temos várias possibilidades. Possibilidade de uma pessoa só ter ido comprar câmera. Nós podemos ter a possibilidade de 2 pessoas terem ido comprar câmera, 3, 4, 5, 6, infinitas pessoas terem ido procurar câmeras. Logo, se é infinito, é 100% das probabilidades menos a demanda, menos a probabilidade de ter demanda zero. Concordam comigo? Então, 63,2, ou seja, 1 menos 0,368 dá 0,632. Vamos fazer esse outro elemento aqui, P22. Qual que é a probabilidade de eu ter acabado esse fim de semana atual com 2 câmeras e permanecer com 2 câmeras no fim de semana seguinte? Só existe uma possibilidade, a demanda ser igual a zero, se ninguém comprar. Tudo bem? Então, por isso, vai ser esse valor. Qual que é a possibilidade de eu ter 2 câmeras no estoque neste fim de semana atual e ter só uma na semana seguinte, no fim de semana seguinte? Se a minha demanda for igual a 1. A probabilidade disso acontecer é 36%. Agora, qual que é a probabilidade de eu ter 2 câmeras no estoque atualmente e e ter 0 no fim de semana seguinte? Essa probabilidade, ela não é simples, porque podem ter ido 2 pessoas comprarem, podem ter ido 3, 4, 5, infinitas pessoas comprarem. Para a gente não calcular Poisson para cada um desses, é a mesma coisa de eu pegar 100% das probabilidades e subtrair quais? Subtrair de se vender uma câmera e de não se vender nenhuma. Logo, a probabilidade de 2 ou mais pessoas irem atrás das câmeras é de 26,4%. Dúvidas aí, gente? Legal. Repito. Repito sim, olha. Então, nós vamos calcular esse elemento da matriz de transição. Olha, 2 câmeras atualmente no estoque. Estamos no fim de semana atual e lá sobrou 2 câmeras. Qual que é a probabilidade de, se tenho 2 hoje, acabar com 0 no próximo fim de semana? A probabilidade disso
Quais são as possibilidades? Eu tenho 2 câmeras no estoque. De virem 2 pessoas e comprarem essas 2, vai ficar com 0. Se 3 pessoas forem comprar essas 2 câmeras, também fica com 0 no estoque. Se 4 pessoas forem comprar, fica com 2. Se 5, com 6, com 7, com infinitas pessoas indo comprar. Todo mundo concorda? Se eu tinha 2 câmeras no estoque e 2, 3, 4, 5, 6, infinitas pessoas comprarem, eu vou ter 0 no final, porque eu só tenho 2 câmeras. Então, a demanda por 2 ou mais câmeras, qual que é a probabilidade disso acontecer? Volto a dizer, nós podemos calcular a probabilidade disso acontecer de 2 formas. A primeira, Tabajara, seria qual? Ponho lá Poisson, pego a nossa fórmula de Poisson aqui e coloco aqui, olha. N igual a 2. Então, eu vou lá 1 elevado a 2, exponencial de menos 1, dividido por 2 fatorial. Vai dar um valorzinho bem pequeno. Mais 3. 1 elevado a 3 é exponencial, dividido por 3 fatorial. Mais 4, fazer isso até infinito. E aí eu somo todas essas probabilidades. Todo mundo concorda comigo. Se eu somar todas as probabilidades de 2 até infinito, jogando na probabilidade segundo regindo por Poisson, eu vou ter o valor de 26,4%. É o que eu vou mostrar agora. Não, eu vou mostrar. Aqui está faltando um igual. Aqui está faltando um igual. Tá? Está faltando um igual. Então, assim, ao invés de eu fazer isso, qual que é a probabilidade de eu ter uma demanda maior ou igual a 2? É de todas as probabilidades menos a demanda de 1 e a demanda de 2. De 0, aliás. Tá? Se eu calcular a demanda, olha, menor ou igual a 1, quais são as demandas menor ou igual a 1? A gente até calculou, olha, demanda de 1 e a demanda de 2. Logo, vai ser 100% das probabilidades menos a demanda de nenhuma unidade, de vender nenhuma unidade, mais a demanda de vender uma única unidade. A probabilidade, aliás, de não se vender nenhuma unidade e a probabilidade de se vender só uma unidade. A soma delas, menos a diferença aqui com 100% da probabilidade, é a probabilidade de eu ter uma demanda maior ou igual a 2. Ficou claro, Fabiana e demais colegas? Que tem um igual, tá? Posso pôr igual, mais um, menos, tá? Então é isso. Tá, legal. E aqui, olha, está falando algumas coisas interessantes, né? Umas probabilidades impossíveis de acontecerem. Vamos ver, olha. Qual que é a probabilidade de hoje eu ter no estoque, uma câmera no estoque, e na semana seguinte ter 2 câmeras no estoque? Impossível, todo mundo concorda? Porque se eu tenho uma câmera no estoque nesse fim de semana, eu não vou adquirir mais câmeras até o próximo fim de semana. Então, não tem como aparecer 2 câmeras, tá? Assim como também, se eu tenho uma câmera, aparecer 3 câmeras é impossível para o próximo fim de semana. Assim como eu ter 2 câmeras, ter 3 câmeras no próximo fim de semana é impossível também. Sendo assim, a nossa matriz de transição para este problema dos estoques é regida por esta matriz. Olha. Aqui a gente consegue, então, facilmente visualizar todas as probabilidades. Eu consigo chegar para você, você pode perguntar para mim assim, professor, se eu tenho nesse fim de semana 3 câmeras, qual que é a probabilidade de eu vender todas elas? Se eu tenho 3 câmeras e eu vender todas elas, eu tenho 8% de probabilidade. Professor, se eu tenho 3 câmeras e eu acabar com o meu estoque com uma única câmera, logo, eu vendi 2 câmeras, tá? A demanda foi de 2 câmeras. Qual a probabilidade? A probabilidade é 18,4%. Tá bom? Professor, se eu tenho uma câmera no estoque, qual que é a probabilidade de eu acabar sendo em uma câmera? Ou seja, ter uma demanda por uma câmera? 63%. Tá, por uma câmera, ou 2, ou 3, ou 4, 5, infinitas câmeras. 63%.
Tá bom? Então, essa matriz ela está nos mostrando esse dado, por enquanto, assim, de forma expositiva. Tá? Dúvidas, queridos, até aqui? Com essa matriz, nós conseguimos também montar o nosso grafo. Tá? Então, a gente consegue visualizar as nossas mudanças de estados. Olha, se eu estou no estado 0 do meu problema, quais são as possibilidades de estado 0 de eu permanecer para o próximo fim de semana no estado 0? 8%. Do estado 0 eu ir para o estado 1, 18,4%. Do estado 0 ir para o estado 2, 26,4%. E finalmente, do estado 0 ir para o estado 3, 36,8%. Tá bom? Note que aqui existem alguns arcos que não existem, porque não deveria existir. Por exemplo, olha, não existe um arco saindo de 1 e indo para 2. Vamos conferir? Um arco saindo de 1 e indo para 2, ele não existe. Tá? Saindo de 2 indo para 3, olha, não existe. Assim como um arco saindo de 1 indo para 3 também não existe. A probabilidade é 0 aqui, tá bom? É claro, se quiser, você poderia representar ali por 0, mas ele não existe. Beleza. Eu quero fazer aqui com vocês 3 exemplos aqui para fixação do nosso problema, tá bom? Então, o primeiro é esse aqui, olha. Em um censo populacional de uma cidade de médio porte, foi constatado que a cada ano 7% da população rural migra para a zona urbana e que 2% da população urbana migra para a zona rural. Supondo que esse fenômeno social seja estável, não havendo mudanças nessas taxas, monte a matriz de transição. Primeiro ponto que vocês precisam saber: quais são os nossos estados? Quais são os estados do sistema? E depois de você saber quais são os estados do sistema, dá para a gente montar a nossa matriz de transição. Vamos pensar um pouquinho, gente, em relação a isso? Eu vou buscar uma água para mim, tá? Façam isso, saibam quais são os estados e montem a matriz. Essa é bem rapidinha, sai bem rápido. Mas eu vou buscar uma água, peraí. Voltei aqui. Quais são os estados, queridos, do nosso problema?
Perfeito, perfeito. Então, os estados que nós temos são esses que a Fabiana lembrou aqui. Ah, até coloquei aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Tá bom? Coloquei aqui nesse programinha aqui só para... então, nós temos dois estados, zona urbana e zona rural, tá? Depende da posição que você coloca, o resultado vai dar semelhante, tá bom? Então, qual que foi o dado que nos foi falado? Ele falou assim: foi constatado que a cada ano, ou seja, o nosso tempo, queridos, aqui, o nosso T, ele é por ano, tudo bem? Então, a gente analisa esse problema por ano. É uma pena que não estamos na lousa, porque eu poderia estar fazendo essa formulação matemática. Mas está aqui, ó, que a cada ano, 7% da população rural migra para a zona urbana. Então, 7% da zona rural, ó, estado atual rural, quantos por cento vão para a área urbana, então? 7%. 0,07. Tá? E aqui também falou que 2% da população urbana migra para a zona rural. 2% da população urbana migra para a zona rural. Então, logo, eu pergunto para vocês: quantos por cento da população da zona rural vai permanecer na zona rural de um ano para o outro? Subtrair por um. Qual dos elementos? Perfeito, isso mesmo. Então nós vamos ter 0,93% das pessoas. Porque, visualizem aqui comigo, olha, o estado atual, zona rural, tá? Veja que ele no estado, uma pessoa que está na zona rural hoje, ela pode ter dois estados no futuro, ou rural ou urbana. Se ela estiver no rural ou urbana, dá 100%, tá bom? Então, a soma disso aqui tem que dar 100%. Consequentemente, eu acho que ficou evidente para todo mundo de que as pessoas que estão na zona urbana e vão permanecer na zona urbana tem uma probabilidade de 98% disso acontecer. Tranquilo, pessoal? Dúvidas em relação a montar essa matriz? Então vamos seguir. Esse outro exemplo aqui. Uma pesquisa de mercado de um produto comercializado em 3 diferentes marcas constatou as seguintes probabilidades. Um consumidor da marca W deste produto, a cada compra tem a probabilidade de 80% de se manter fiel à marca, probabilidade de 0,05 de escolher a marca G e a probabilidade de 0,15 de escolher a marca R. Tá? Um consumidor da marca G deste produto, a cada compra tem a probabilidade de 90% de se manter fiel à marca, 1% de escolher a marca W e 9% de escolher a marca R. Um consumidor da marca R deste produto, a cada compra tem a probabilidade de 50% de se manter fiel à marca, probabilidade de 30% de escolher a marca G e 20% de escolher a marca W. Legal. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Quais são os estados do nosso problema? Quantos e quais são os estados? Perfeito, isso mesmo.
É, isso aí. Isso aí. Esse é o pensamento. É claro que eu não posso sempre generalizar dessa forma, porque vai que eu crio um problema para você que existem quatro estados atuais, mas só existem três estados futuros, não entende? Mas essa é a ideia que como você está pensando. O problema te mostra isso, tá? Ou você visualiza isso em um problema, né? Se você for criar um problema. Este é o princípio mesmo. Então, o tempo nosso aqui, o que rege o nosso tempo? Tá falando aqui as diferentes compras, né? Tá? Toda vez que a pessoa for comprar, a cada compra, olha, esse é o nosso tempo aqui, não é um tempo temporal, né? Simbolizado por número, mas a cada compra pode existir essa probabilidade de mudança. Eu acho que eu fiz esse daqui também. Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu fiz no Excel aqui, tá? Então, essa matriz, ela, ela saiu bem simples, né? Porque ela já falou qual que é a probabilidade do camarada que comprou hoje W delas comprar W na próxima vez? 80%. Qual a probabilidade de que comprou W comprar G da próxima? E assim sucessivamente, tá bom? Então, não sei se vocês já fizeram, eu dou um tempo para você tentar fazer, mas essa é a matriz de transição para este problema. Tranquilo, né, gente? Essa daqui, né? Se alguém ainda estiver fazendo, dá um grito. Se não der um grito, eu vou pular aqui, passar para uma próxima. Eu acho que vocês devem estar também com o PDF, né, do material que eu passei, né, para ficar mais fácil de visualizar. Tá. Eu vou então para o nosso próximo problema. Esse problema aqui ele é mais chato de ver de todos os que a gente viu até agora. Porque a gente está tentando chegar em exemplos cada vez mais próximos do mundo real. Tá? Então, olha aqui. Suponha um modelo de mercado de ações de modo que o fato de cada ação subir amanhã ela depende se ela aumentou hoje e ontem. Olha que problema interessante. Então, a ação ela é interferida por dos dois dados passados dela, tá bom? Hoje e ontem. Particularmente, se acaso tiver subido nos últimos 2 dias, ela subirá amanhã com probabilidade de 0,9. Se a ação subiu hoje, mas caiu ontem, então ela subirá amanhã com probabilidade de 0,6. Se a ação caiu hoje, porém subiu ontem, então ela subirá amanhã com probabilidade de meio. Tá? Finalmente, se a ação caiu nos últimos dias, então ela subirá amanhã com probabilidade de 0,3. Monte a matriz de transição. Esse é um problema mais chato da gente resolver. Eu vou dar 30 segundinhos para que você possa pensar quais são os estados do nosso problema, tá? Pensa rapidinho, antes de você visualizar a resposta disso. Oi? Oi?
Não são três. São quatro. Isso. Eu não sei se os demais colegas estão conseguindo visualizar isso, mas olha só o que o problema está falando. O problema está falando para nós que a probabilidade de subir ou descer vai depender de se hoje e ontem subiu ou desceu e a combinação disso. Todo mundo consegue visualizar que nós temos uma combinação? Olha, hoje e ontem pode ter subido, então os dois terem subido. Hoje ter subido e ontem ter descido. Hoje ter descido e ontem ter subido. E ontem ter descido e hoje ter descido também. Eu vi alguém abrindo o microfone, alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, eu até vou passar aqui o próximo slide. Está aqui a resposta, mas assim, não vejam isso, tá? Só vejam aqui em cima os estados. Logo, a gente tem 4 estados possíveis. A ação subiu tanto hoje quanto ontem. A ação subiu hoje e caiu ontem. A ação caiu hoje e subiu ontem. E a ação caiu tanto hoje quanto ontem, tá? Então, como eu pensei uma forma interessante da gente conseguir apresentar isso para vocês? Porque talvez aqui, olha, com 0, 1 e 2 e 3, não fique tão claro. Mas vamos ver se a gente consegue deixar claro aqui. Olha, quando eu tenho aqui simbolizado, então essa minha matriz 4x4, com os meus estados, esse lado aqui, que estado que esse é, queridos? Vocês lembram? É meu estado atual, tá? E esse daqui é o meu estado futuro, tá bom? Atual e futuro. Só que dessa vez ele tem esse complicador, porque ele está dependendo de dois elementos. Por exemplo, este zero aqui, o que está falando para nós? Que ele subiu hoje e ontem. Todo mundo concorda comigo? Se ele subiu hoje e ontem aqui, o que significa esse estado futuro zero aqui? Isso. Veja que é a mesma coisa, né? O estado é o mesmo. Só que o hoje no estado futuro é o nosso amanhã. Você concorda? Só que com uma... Alguém está querendo falar? Eu não ouvi. Tá. Só que com uma variação. Note que aqui, olha, nós estamos falando que hoje está subindo e ontem está subindo. Aqui é o amanhã subindo e o hoje subindo, porque o hoje vai ser o ontem. Todo mundo concorda? Tá? Então, como que eu fiz aqui para tentar apresentar de uma forma melhor? Eu fiz assim, olha, tá? Para tentar ficar mais claro para todo mundo. Se eu consigo... Fiz assim. Do qual o meu estado zero olha aqui, hoje e ontem. No futuro é o hoje e o ontem também. Ambos subiram. Então, vamos lá. Eu desenhei dessa forma só para facilitar, tá? Mas isso aqui é 0, 1, 2, 3, tá? Ó, o 1 hoje subiu, ontem desceu. O estado 2 hoje desceu, ontem subiu. E o estado 4, 3 no caso aqui, né? Hoje desceu e ontem desceu também. Então, olha o que o problema está falando para nós. Particularmente, se tiver subido nos últimos 2 dias, ele subirá amanhã com probabilidade de 0,9%. Então, o que está falando? Que subiu nos últimos 2 dias. Então, nós estamos falando do atual, é esse estado aqui, olha. Mas,
Se esse estado aqui, que é o nosso estado zero, que subiu nos últimos 2 dias, e aí ele está falando agora assim que para amanhã subiu também, qual desses estados está falando que é o nosso amanhã subir, gente? Eu até coloquei aqui, olha, a posição, olha, o hoje é o da primeira setinha, o ontem é dessa segunda setinha, tá? Da direita para a esquerda aqui. Olha, essa setinha aqui da esquerda simboliza o ontem e a setinha da direita simboliza o hoje, tá bom? Então, quando ele está falando assim, olha, hoje e ontem subiram, e então se hoje e ontem subiram, a probabilidade de amanhã subir também é de 90%, ele está falando qual estado futuro nós estamos falando. Disso. Perfeito, subir amanhã, olha, mas subir amanhã, nós temos este subindo amanhã e esta setinha. Por que você está falando para eu escolher essa daqui? Todo mundo visualizou isso? É isso, porque é o estado futuro, entendeu? Só que é que você está olhando o estado futuro hoje, né? Hoje. Sendo que você vê o estado futuro amanhã mesmo. Amanhã, o amanhã é hoje, não é? Quando você tiver amanhã, tipo, eu sei que tá confuso isso, mas assim, tá bom, eu vou explicar melhor. Veja, os seus estados, eles não mudam, tá bom? Se o seu estado, olha aqui, se o estado está falando assim, olha, estado zero, ação subiu tanto hoje quanto ontem, isso é o estado, tá? E esse estado tanto está se referindo para o momento que nós temos que ele já aconteceu, que a gente está chamando de estado atual, quanto para o estado do futuro, tudo bem? Mas no futuro, o que eu quis dizer é que no futuro, o amanhã vai ser o hoje no futuro. Então hoje, vamos lá, vou tentar usar os termos do presente. Hoje é quarta-feira, não é? Então, o hoje é quarta-feira e o ontem foi terça-feira. Quando você estiver amanhã, qual vai ser o seu hoje amanhã? Isso, é isso que eu estou querendo dizer. Por isso que você está certa quando você falou, olha, o programa está falando assim, ó, 0,9% de probabilidade que se hoje e ontem subiu a ação, de que amanhã suba. Logo, o amanhã subir, que é esta setinha, ela está acompanhada do nosso hoje atual ter subido. E não aqui. Entendeu? Legal. Professor, interessante. Você falou aí, esse aí eu entendi. E agora, e as demais combinações? Quais são as demais combinações? As demais combinações não são todas as combinações que existem. Porque visualize só comigo. Olha, vai ser. Se você estiver fazendo alguma coisa, para de fazer, de escrever e visualize aqui comigo. Se hoje subiu e ontem subiu, quais são as possibilidades aqui de que amanhã. Quais são, como que eu posso dizer? Quais são as possibilidades? A gente sabe que se hoje subiu e ontem subiu, pode amanhã subir, mas amanhã também pode cair, não pode? Se amanhã pode cair, todo mundo concorda comigo que só existe probabilidade neste estado 2 aqui do nosso problema futuro. Beleza, ótimo. Se alguém não precisa ter problema de não entender, porque pode falar aqui que eu tento achar uma outra forma. Porque o que acontece é que o ontem do estado futuro, que é o nosso hoje atual, ele tem que ter subido, porque essa é a condição que está explícita aqui. Logo,
esta transição de 0 para 1, de 0 para 3, tá bom? Ela não existe, tá bom? Então, não existe essa condição, que é 0. Que é 0. Beleza, vou explicar de novo. Acho que é o Alexandre, né? Alexandre, é o seguinte, olha. Os estados que aqui nós estamos falando, eles são 4 estados possíveis. Eu vou mostrar aqui no slide, ó, que eu acho que talvez aqui possa ajudar agora para você entender essa primeira parte. Ó. Os estados, o estado 0, ele está falando que tanto a ação subiu hoje quanto ontem, tá bom? Então, quando eu penso nisso daqui, ó, que a ação subiu hoje quanto ontem, esse estado aqui, olha, esse outro estado 0, o que nós estamos falando aqui? É que o hoje no futuro, que é o nosso amanhã, o hoje e o ontem também são ações subindo, tá bom? Por isso que eu estou simbolizando aqui por essas setinhas, olha, de ambos subindo. Só existe duas combinações que se encaixam com esse estado nosso atual. O nosso estado atual, ele está falando que hoje subiu e ontem subiu a ação. No futuro, pode acontecer duas coisas. A ação amanhã subir ou ela descer. Concorda comigo? Isso pode acontecer, mesmo tendo para essa combinação de hoje e ontem ter subido. Tá bom? Amanhã pode tanto subir quanto descer. Amanhã a probabilidade de subir é de 0,9. A gente já falou isso daqui. Agora, visualize este estado. Este estado está dizendo que hoje subiu e que ontem desceu. Se a gente olhar hoje da ótica aqui, ó, do estado atual, o que ele está falando aqui é que amanhã vai subir e que o nosso hoje tinha descido. Sendo que nós estamos falando que o nosso hoje aqui subiu. Logo, esta combinação do estado 0 com o estado 1, ela não existe. Porque esta setinha, ela tinha que estar para cima para existir uma combinação com esta daqui. Tanto esta quanto esta daqui. Melhorou, Alexandre? Ou você quer que eu tente achar uma outra forma? Entendeu? E isso por causa da condição do primeiro. Legal, que bom. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos ver o próximo. Ó. Próxima sentença. Se a ação subiu hoje, mas caiu ontem. Então estou falando aqui, ó, setinha da direita para cima, tá? Na minha representação. E caiu ontem a setinha da esquerda para baixo. Então ela subirá amanhã com probabilidade de 6%. Tá? Ou seja, se subiu hoje e desceu ontem, qual que é a probabilidade de subir amanhã? 60%, né? 0,6. Logo, todo mundo consegue visualizar que isso nós estamos tratando desta combinação aqui, olha, da gente sair do nosso estado 1 e ir para o estado 0. Porque nós estamos falando de que amanhã vai subir, setinha aqui para cima, junto com hoje. Olha. Só essa combinação é possível. Tá? Se isso existe, por causa de hoje estar subindo, tá? Quais são as combinações possíveis para esta condição que nós temos aqui? Olha, qual que é a condição? De que ontem desceu e hoje subiu. Se ontem desceu e hoje subiu, sobre o amanhã, quais são as possibilidades? Amanhã pode subir ou descer. Subir é esse que nós acabamos de falar. Descer vai ser aqui também, igual este exemplo anterior. Tá? E os demais caminhos, os demais
combinações de estado, elas não existem. Tá? Veja só por que não existe essa combinação. Olha só. Porque ele está falando que ontem ele desceu a ação e hoje subiu. Aqui está falando que o amanhã, né, que no caso vai ser o hoje do amanhã, subiu, mas que o ontem desceu. Só que o nosso ontem, que é o nosso hoje, para esta combinação não é possível, porque o nosso hoje subiu. A gente sabe que subiu. Logo, o hoje que subiu, ele não pode ser o amanhã que desceu. Não existe isso, porque o amanhã, o amanhã que vai ser, né, o nosso hoje. Nossa, as palavras já estão. É muito amanhã, muito hoje para a minha cabeça também. Mas eu acho que está claro isso daqui, né? Se não, essa é a chance. Senão eu vou para o próximo passo. Vamos lá então. Ó, a outra sentença. Se a ação caiu hoje, porém subiu ontem. Então nós estamos falando de quem aqui? Ó? Todo mundo concorda? Nós estamos falando do estado 2, olha. A ação caiu hoje, mas subiu ontem. Tá? Estado 2. Então ela subirá amanhã com probabilidade de 50%. Tá? Ou seja, aqui, ó, melhor aqui. Se subiu ontem, caiu hoje, ele está falando que amanhã subirá com 50%. Logo, a combinação possível é do estado 2, que ele está falando, com o estado 1 aqui. Porque, olha, amanhã vai subir e o hoje tinha descido, igual aqui, tá bom? Só que isso daqui existia outra combinação. Se o hoje desceu, o amanhã pode descer também. Logo, a outra probabilidade de 50% é de amanhã descer e o hoje já ter descido, tá? Então, o ontem e o hoje do futuro ser descendo o valor das ações. As demais combinações também não existe esse caminho, tá bom? Esse caminho não existe. Finalmente, se a ação caiu nos últimos 2 dias, se ela caiu, então ela subirá amanhã com probabilidade de 0,3. Se as ações caíram nos últimos 2 dias, ela subirá com probabilidade de 0,3. Acho que com um pouco de trabalho, mas a gente consegue visualizar que nós estamos nos referindo à combinação aqui, olha, do estado 3 com o estado 1. Não deve ser 0,3. E logo, qual é outra probabilidade aqui? O restante, tá? 0,7. Ela só pode acontecer se também a aproximação cair. Se caiu nos últimos 2 dias, o terceiro dia caía de 70%. E estes camaradinhas aqui são impossíveis de acontecer. Tá bom? Logo, a nossa matriz de transição para este problema, ela é simbolizada por esta matriz aqui. Que está simbolizada aqui também de uma forma bem bonitinha aqui, tá? Então é isso. Posso prosseguir? Beleza. Vou entrar agora numa parte interessante aqui da matéria. Eu preciso garantir que eu chego onde eu cheguei com a outra turma. Bom, esses dois camaradas aí, Chapman e Kolmogorov aí, tá? Esses camaradas aí muito inteligentes, estudiosos, eles começaram a pensar na seguinte coisa. Ora,
Se a minha matriz de transição do meu problema, eu consigo saber, ó, visualizem aqui comigo, eu consigo saber a probabilidade para o estado seguinte, o tempo seguinte. Então, não pensem mais como esse problema de ações que pode ter confundido a cabeça de vocês. Pensem numa matriz de transição qualquer aqui, olha. Qual que é a probabilidade de eu estar no estado 1 e no tempo seguinte eu estar no estado 0? 0,6%. Qual que é a probabilidade de hoje eu estou no estado 1 e de no próximo tempo, tudo bem? T mais 1, eu estar no estado 2? 0,4%. E aí eu pergunto para vocês, tá, mas e se eu quiser saber daqui 2 tempos? Daqui dois tempos, enfim, se for por dias, daqui 2 dias. Se for em semanas, daqui 2 semanas. Se for em anos, daqui 2 anos. Tá? O que você faz? Isso é um conceito interessante de probabilístico. Você faz, tá? Que é essa parte matemática que está sendo mostrada aqui para nós. Eu vou, por enquanto, pular aqui só para mostrar para vocês. O que você faria? Você faz a multiplicação das duas matrizes. Tá? Acho que aqui, com o exemplo do clima, fica mais fácil da gente visualizar isso. Ou seja, veja, essa daqui é a nossa matriz de transição lá do clima da cidade que chove ou fica seco, tá bom? Então eu sei, olha, se hoje está seco, a probabilidade de estar seco amanhã é de 80%. Mas a pergunta que fica é, se hoje está seco, qual é a probabilidade de estar seco daqui 2 dias? Como que você faz isso? Você faz, tá? Segundo a proposta aqui, você faz a multiplicação dessas duas matrizes. Tá? Logo, eu sei que se hoje está seco, daqui 2 dias estará seco com uma probabilidade de 76%. Se hoje está chovendo, daqui 2 dias a probabilidade de estar seco é de 72%. E eu posso fazer esse tipo de coisa para 3 dias, para 4 dias, para 5 dias, para 6, para infinitos dias. Só vai depender de você fazer o cálculo matricial, tudo bem? E aí eu até faço essa pergunta para vocês. Vocês lembram como que faz cálculo matricial? Tá? Como que eu cheguei em 0,76? A gente vai precisar lembrar disso. Eu vou fazer o somar produto aqui das linhas pelas colunas. Todo mundo lembra? Então, 0,8 vezes 0,8 mais 0,2 vezes 0,6. A soma disso dá 0,76. Tá? Só que, graças a Deus, existem também outros programas que fazem essas contas para nós, se você quiser, tá? MATLAB, até o Excel faz esse tipo de conta 1 a 1 para você. Não é um problemão grandioso de se fazer isso. Só que acontece um fato interessante, por isso até mesmo que eu passei aqui para frente, eu vou voltar depois para cá, mas eu preciso que vocês notem um detalhe interessante. Olha só, vimos o caso para 3 dias seguintes, para 4 e para 5. Só que, olha só a resposta que está dando. As linhas estão todas iguais. Por que isso? O que isso simboliza, significa para nós? Eu vou descrever para vocês aqui através desse exemplo. Olha só, ó, se hoje estiver seco, qual que é a probabilidade de daqui 5 dias estar seco também? Ó, hoje está seco, daqui 5 dias estar seco. 75%. Mas se hoje está chovendo, qual que é a probabilidade de daqui 5 dias estar seco? 75%. Interessante. Eu não sei se vocês estão pegando a ideia, mas eu estou fazendo charme mesmo para ver se vocês visualizam. Eu vou dar outro exemplo. Olha,
Se hoje está seco, qual que é a probabilidade de daqui 5 dias chover? 25%. Se hoje está chovendo, daqui 5 dias, qual que é a probabilidade de chover? 25%. Alguém entendeu o que está acontecendo aqui? É como se fosse o inverso? Não. Não seria isso, não. Pelo menos não o que eu estou pensando aqui. Tá? É isso mesmo. Tá? Está até falando aqui, olha. Quando esse tipo de coisa acontece, daqui a pouco eu vou mensurar o que é isso, tá? O que nós estamos chamando aqui, quando isso acontece, é probabilidades de estado estável, tá bom? Ou seja, notem, pode estar chovendo hoje ou pode estar seco. Isso pouco importa para o futuro. Se hoje está seco ou se está chovendo, isso pouco importa se vai estar chovendo ou seco para daqui 5 dias, para daqui infinitos dias. Logo, a gente está independente do estado de tempo presente. E isso é uma característica muito interessante, porque você começa a não mais necessitar saber se lá atrás, ou se o estado lá atrás que eu me refiro, se hoje, né? O tempo de hoje. Vocês concordam também que o tempo de hoje para daqui 5 dias, para daqui 10 dias, se vai chover ou não? Pensem com o filho de vocês. Se isso vai interferir ou não, se vai chover, não interfere, entendeu? Então, a gente consegue, quando as probabilidades de estado são estáveis, tudo bem? Eu vou daqui a pouco massificar isso para vocês, da cadeia de Markov. Se isso acontece, a gente consegue ter uma independência do estado atual do sistema. O estado futuro ele não depende do estado atual. Para maximizar um pouco mais, eu vou pegar o exemplo dos estoques, tá? Essa é a nossa matriz de estoque, que a gente estava falando, das câmeras e tudo mais, está aqui. Então eu consigo com essa matriz saber, se eu tenho uma câmera em estoque, qual que é a probabilidade de eu continuar tendo essa câmera em estoque? 36,8%, está aqui. Mas eu consigo saber também daqui 2 semanas, 2 fins de semana. Como que eu faço isso? Eu faço a multiplicação de matrizes, tá? Isso daqui, gente, não é nada novo. É multiplicação de probabilidades, tá bom? Isso aí, vocês sabem muito bem disso. Mas olha só o que acontece então. Então, qual que é a probabilidade agora, a mesma coisa, de eu ter uma câmera hoje e de ter essa mesma câmera, não essa mesma câmera, mas uma câmera também daqui 2 fins de semana? 25,2%. Tá? Legal. Daqui 4 semanas, qual que é a probabilidade? 25,2%. E daqui 8 semanas, o que está acontecendo? A probabilidade agora que eu tenho é de 28,5%. Olha aqui, parece que aconteceu a mesma coisa, só que antes, por problema anterior, em 5 dias e agora em 8 semanas. Em 8 semanas, os valores eles começaram a ficar repetidos. Olha, houve essa independência. Ou seja, o estado que eu estou atual, ele não depende mais do meu estado futuro. Não importa se eu tenho 0 câmeras, 1, 2 ou 3 no estoque hoje, porque daqui 8 dias esses valores serão independentes. Eu consigo saber se eu vou ter 0 câmeras no estoque? Consigo daqui 8 dias. Vai ser de 28,6%. Daqui um dia não, ter uma câmera no estoque, 28,5% e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, até aqui está falando, a razão para isso, mais uma vez, é que as probabilidades em que qualquer linha são probabilidades de estado estável para esta cadeia de Markov, isto é, as probabilidades do estado do sistema após tempo suficiente ter decorrido se estabilizam
E o estado inicial não é mais relevante. Não importa mais qual é o estado atual do sistema, de como você inicializou o problema. Essa é uma característica das cadeias de Markov. Sim. Não. Para algumas cadeias de Markov, tá? Para algumas delas. Eu não me lembro se eu vou mostrar aqui, mas existem cadeias que isso não acontece. Vocês querem ver um exemplo de coisas que isso não acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu vou usar aqui, olha, esse octave-online.net, ele é tipo um MATLAB, tá? Para a internet. Então você consegue fazer cálculos, enfim, várias coisas. Então eu vou criar aqui, olha, um P igual, tá? Vou criar aqui uma matriz, olha. Deixa eu pensar numa matriz. Vou pensar numa matriz das mais triviais aqui, a matriz independente, tá bom? Acho que é matriz independente que chama. Se não é, me corrijam aí, porque faz tempo que eu saí da escola. Essa matriz aqui, olha, qual que é essa matriz aqui? É identidade, né? Chama matriz de identidade. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando aqui? Beleza. Olha só o que acontece se eu vou criar uma outra matriz, olha. Eu vou elevar ela ao quadrado. Tá bom? Ah, não, essa matriz aqui não é a que eu estou pensando. Ela vai se repetindo, né? Não é essa. Qual que é a matriz? Eu acho que é a matriz ao contrário que faz isso. Essa matriz aqui, ó. Vamos elevar ela, fazer ela multiplicada por ela mesma. Ah, essa mesmo. Olha que matriz interessante, olha. A matriz é 001, 010, 100. Agora, para o tempo 2 dessa matriz, olha o que aconteceu. Ela simplesmente agora ela é 100% do estado 0 para o estado 0, do estado 1 para o estado 1, do estado 2 para o estado 2. Antes ela era 1 para o estado 0 para o 2, do estado 1 para o estado 1 e do 2 para o estado 0. Agora eu vou elevar ela, vou criar aqui uma elevada a 3. Ela volta para isso. Eu posso fazer isso aqui para o infinito. Eu posso elevar essa matriz aqui ao infinito. Olha aqui. Ela não é uma matriz que é estável como a gente fez. Ó, eu fiz o quê? Essa matriz elevada 100 vezes. Tá? Fiz P vezes P vezes P vezes P vezes P vezes P 100 vezes essa conta. E ela não estabiliza. Você está vendo? Então não é toda a matriz que estabiliza. Tá? Não entendi o que você quis dizer. Sim. Isso. Isso. Aham. Certo. Não, tudo bem. Só que isso não quer dizer que ela estabilizou. Estabilizar seria o quê? Se eu fizesse ela... Isso mesmo. Porque olha aqui no que eu estou mostrando para você, ó, esse slide, ó, P elevado a 8, tá vendo? Se eu fizer P elevado a 9, sabe que valor vai dar? O mesmo. P elevado a 10 aqui, o mesmo. P elevado a infinito vai dar esse mesmo valor.
É claro, com mais casas decimais, né, vai ser um pouco diferente, mas em 3 casas decimais é o mesmo valor, tá? Então, essa é uma característica que a gente chama aí de, quer ver? Vai estar aqui, ó, que a gente chama de característica de estado incondicional, tá bom? Isso acontece o que? Ou seja, o estado inicial não é mais condicionado, o estado futuro ele não é mais condicionado ao estado inicial. Quando você tem uma probabilidade incondicional, ou seja, olha aqui, o estado atual ele pouco importa para os valores. A gente chama isso de estado incondicional. Tá? Eu parei aqui com a outra turma. Até achei que estava mais para frente, mas eu vou parar aqui porque eu vou começar a classificação dos estados. Tá? E para eu não me perder, até para eu mandar a videoaula certinha, então eu vou parar nesse momento. Alguém tem alguma dúvida do que foi feito até agora aqui, queridos? Então, então vai ser isso.